Beyonder, a Terra, 616. O Beyonder é um membro infame da raça Beyonder. Infantil e muito poderoso, ele cresceu em um universo criado pelos outros Beyonders para seus filhos. Ele não estava ciente de outros Beyonders e interpretou mal seu universo pessoal como tudo o que existe. Ainda criança, os Beyonders mais velhos começaram seu grande experimento, onde transformaram o ONRS no homem molecular. Este acidente abriu um buraco no universo do Beyonder. Tendo observado a Terra, o Beyonder iniciou suas guerras secretas. Ele criou o Batevorld e forçou muitos heróis e vilões a lutar. Mais tarde, ele se deu forma humana para experimentar o universo Marvel. Ele finalmente ameaçou acabar com a existência, mas acidentalmente se permitiu ser morto, ou assim parecia. Sua energia retornou ao seu reino, onde evoluiu para um novo universo. Depois de ser visitado por Kubik e o Chaper of Worlds, dois cubos cósmicos cientes, o Beyonder se fundiu com o Homem Molecular para se tornar um novo cubo cósmico. Seu tempo como cubo cósmico durou pouco e ele finalmente voltou a ser o Beyonder. Segundo ele era uma criança que estava quebrada e se tornar um cubo cósmico foi feito para consertá-lo e acelerar através de certos estágios larvais. Agora adulto, ele viveu com seus companheiros Beyonders no além, até escapar da Casa das Ideias. Origem. O ser conhecido como Beyonder é, na verdade, um jovem membro de uma antiga raça sobrenatural conhecida como Beyonders. Os outros Beyonders criaram um universo, um espaço do útero, para incubar este Beyonder. Em seu universo pessoal, o Beyonder era tudo. Enquanto ele ainda estava crescendo, os outros Beyonders orquestraram o acidente de ONRS, o Homem Molecular. Um buraco foi aberto no universo do Beyonder, o que o levou a conhecer o universo Marvel. O Beyonder observou a Terra por vários anos, atraído para o planeta por um feixe de Tachyon, e ficou fascinado ao descobrir que os seres que vivem dentro da realidade da Terra não eram uma criação completa em si mesmos. Dentro de seu universo, o Beyonder estava completo, na verdade, ele era toda a sua realidade. Como consequência, ele ficou naturalmente surpreso ao descobrir que os seres da Terra eram apenas uma parte de um todo maior que compunha seu universo, um que era apenas um membro de uma coleção maior de universos, talvez de extensão infinita, chamada de multiverso. Portanto, cada ser senciente na Terra era, no ponto de vista único do Beyonder, inerentemente incompleto e, portanto, ele assumiu a deve se esforçar para encontrar alguma maneira de remediar sua incompletude. Por esta razão, o Beyonder decidiu que a força motriz de todos os seres sencientes deve ser o desejo, um estado emocional anteriormente desconhecido para ele, que se manifesta como um desejo de crescer, ser estar, evoluir para algo que atualmente não é, a fim de alcançar uma sensação de completude. De fato, ao perceber que ele, como ele pensava até então, não era tudo o que existia, ele começou a se ver como incompleto e, como resultado, descobriu que agora também sentia desejo. Guerras secretas. Para investigar a natureza do desejo, o Beyonder realizou um experimento. Vários aventureiros superpoderosos da Terra, incluindo Hulk, Homem-Aranha e membros dos Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men, foram ao Central Park da cidade de Nova York para investigar uma enorme construção circular que se materializou no Shea Meadow do parque. Ao entrar no construto, os aventureiros, assim como o próprio construto, foram teletransportados para uma área do espaço-tempo perto de uma galáxia distante da Terra. Da mesma forma, um grande número de criminosos fantasiados, incluindo o Absorbing Man, Dr. Doom, Dr. Octopus, a Enchantress, Kang, o Lizard, o Molecule Man, Ultron, a Wrecking Crew, bem como o Devorador de Planetas Galactus, encontrarão-se em outra construção na mesma área. A bordo das construções, os passageiros assistiram com admiração enquanto a galáxia mais próxima a eles era aniquilada por uma força invisível, exceto por uma única estrela. Então, diante de seus olhos, um planeta, que ficou conhecido como Batevorld, foi criado para orbitar aquela estrela. Finalmente, uma fenda se abriu no espaço-tempo, da qual emanava uma luz ofuscante, e os passageiros dentro dos construtos ouviram uma voz dizendo: "Eu sou do além. Mate seus inimigos e tudo o que você deseja será seu. Nada do que você sonha é impossível para mim realizar." Os passageiros foram então enviados para Batevorld. Lá, nos dias seguintes, eles se envolveram em uma guerra secreta entre si, e a maioria dos criminosos procurou destruir os heróicos aventureiros para ganhar o prêmio que o Beyonder havia prometido. No decorrer da Guerra Secreta, o Doutor Destino usou meios tecnológicos para roubar o poder aparentemente limitado do Beyonder e o absorveu em si mesmo. Muito enfraquecido para contra-atacar Doom, o Beyonder secretamente tomou posse do corpo de Klaw, que ressuscitou no Batevorld após sua aparente destruição por Dazzler. O Beyonder assumiu o controle da mente subconsciente de Klaw e assim o motivou a encorajar os medos de Doom de seus oponentes sobre-humanos na Guerra Secreta, bem como jogar com as próprias dúvidas profundas de Doom sobre sua capacidade de controlar seus poderes recém-adquiridos. O Beyonder também fez Klaw persuadir Doom a conceder-lhe parte de seu poder. Então, quando Doom estava lutando para controlá-lo durante uma batalha com o Capitão América, o Beyonder deixou o corpo de Klaw e recuperou todo o seu poder. O Beyonder então desapareceu e os participantes da Guerra Secreta retornaram aos vários lugares de onde haviam sido transportados. Guerras Secretas Segunda. Meses depois, o Beyonder chegou à Terra para continuar seu estudo da humanidade e do desejo.
Ele nunca havia possuído uma forma própria antes, mas agora ele criou para si uma forma física que se assemelhava a uma composição dos corpos de vários participantes da Guerra Secreta, para que ele pudesse caminhar entre a humanidade e cumprir sua própria desejo de experiência neste mundo. Em seguida, ele deu a si mesmo um corpo idêntico ao do homem molecular. Para estudar os efeitos de permitir que alguém realize suas fantasias, o Beyonder transformou o escritor de televisão Stuart Cadwell no Thundersword blindado. Cadwell enlouqueceu com sua nova identidade e foi combatido e derrotado por vários aventureiros fantasiados. Posteriormente, o Beyonder deu a si mesmo um corpo idêntico ao do Capitão América. Depois disso, ele encontrou vários aventureiros fantasiados, mas achou difícil entender, até mesmo se relacionar com, o conselho oferecido a ele sobre a natureza da vida por alguns deles. O Beyonder então conheceu uma figura do submundo chamada Vinnie, que, buscando fazer uso de seus poderes sobre-humanos, tornou-se seu guia para o mundo. Sob a influência de Vinnie, o Beyonder buscou riqueza, prazer e poder sobre os outros. Ele alterou ainda mais sua aparência física, dando a si mesmo cabelo preto encaracolado e manteve essa forma durante a maior parte do resto de sua existência na Terra. O Beyonder finalmente se separou de Vinnie e usou seus poderes para assumir o controle total de todas as mentes e até mesmo dos próprios átomos que compõem a matéria na Terra. No entanto, o Beyonder estava insatisfeito com isso e não encontrou prazer nem motivo para a servidão dos outros quando eles foram compelidos por meio de subterfúgios a agir como automatos. Portanto, ele liberou tudo e todos na Terra de seu controle, apagou até mesmo as memórias de sua conquista da Terra, embora ele tenha permitido que alguns deles retivessem uma vaga reminiscência dela. O Beyonder continuou a experimentar casos de amor com seres humanos. Em uma jornada para a galáxia de Andrômeda para localizar os Vingadores, ele foi responsável pela fuga de seu inimigo Nebulosa. Para estudar os efeitos do desejo de vingança, o Beyonder transformou o inimigo de Thor, o Dark Effelgrim, na poderosa ameaça Curse. Ele também salvou Elizabeth Twoyomen, então conhecida como Talismã, da armadilha em um mundo de outra dimensão. O Beyonder procurou fazer de Alison Blair, a Dazzler, sua amante, e chegou ao ponto de conceder metade de seu poder a ela para que fossem iguais. No entanto, ela não estava apaixonada por ele, e o desapontado Beyonder, mais uma vez de posse de todo o seu poder, se separou dela. Agora o humor do Beyonder começou a mudar. Ele achava o desejo um incômodo e se perguntava se deveria continuar a estudá-lo ou apenas retornar ao Além-Reino, onde se sentiria completo consigo mesmo. Ele brevemente teve a jovem mutante sobre-humana chamada Boom Boom como companheira, e a aterrorizou quando ele ameaçou destruir o universo inteiro por um capricho. Ela alertou os Vingadores sobre sua ameaça, e eles, por sua vez, informaram outros campeões sobre-humanos. Decidindo que não poderia simplesmente retornar ao reino além e esquecer que já havia experimentado o desejo, o Beyonder permaneceu na Terra, mas caiu em desespero. O feiticeiro Dr. Strange o aconselhou a encontrar um propósito na vida, e assim o Beyonder decidiu se tornar um campeão da vida como o próprio Strange. Ele atuou como super-herói tanto na Terra quanto em outros planetas, mas ainda parecia incerto de seu papel no universo, especialmente depois que o Capitão América e o Senhor Fantástico o aconselharam sobre seus medos de que a humanidade se tornasse excessivamente dependente do Beyonder para resolver seus problemas para eles. Incentivado por seu assessor, um jornalista chamado Dave, o Beyonder superou suas próprias dúvidas. Ele então obliterou a própria morte do universo, ganhando assim a ira de Mephisto, o governante satânico de um reino dos mortos em outra dimensão. O homem molecular, no entanto, convenceu o Beyonder de que a existência não tinha sentido sem a morte, e então o Beyonder trouxe a morte de volta à existência usando seu poder para matar o repórter Dave, que voluntariamente sacrificou sua vida. O Beyonder foi para uma ilha dos mares do sul para contemplar. Enquanto estava lá, um exército de criminosos sobre-humanos reunidos por Mephisto o atacou, mas ele foi salvo pelo Coisa. Inspirado pelo heroísmo do Coisa, o Beyonder decidiu inspirar os outros a encontrar seu verdadeiro papel na vida. Mas, novamente, o Beyonder usou seus poderes para controlar as mentes dos outros para fazer isso. Depois que o Puma não conseguiu matá-lo, ele se convenceu de que estava perdendo tempo tentando esclarecer os outros. Furioso, o Beyonder agora acreditava que não tinha nenhum papel no universo e decidiu que seria mais feliz se destruísse o multiverso para ficar sozinho mais uma vez. Seus poderes eram temidos pelos próprios deuses. Ele matou a maioria dos novos mutantes e lutou contra os Vingadores e Raquel Summers, também conhecida como Fênix. Finalmente, muitos dos campeões fantasiados da Terra uniram forças para parar o Beyonder de uma vez por todas, mas nenhum conseguiu. Em um santuário subterrâneo nas profundezas das montanhas rochosas do Colorado, o Beyonder decidiu que talvez pudesse encontrar o contentamento que procurava tornando-se um ser mortal. O Beyonder criou uma vasta máquina necessária para realizar essa transformação e a testou ressuscitando os novos mutantes que ele havia matado anteriormente. Ele então o transformou em si mesmo, tornando-se um ser mortal sem poderes sobre-humanos. Ele foi então, ou não surpreendentemente, imediatamente confrontado novamente pelo vingativo Mephisto. O Beyonder rapidamente recuperou seu tremendo poder e imortalidade e decidiu que, para se proteger de seus inimigos, ele usaria a máquina para se transformar em um ser mortal, mas que ainda retinha todo o seu poder. O Homem Molecular e os heróis fantasiados reunidos então atacaram o Beyonder em seu santuário, mas ele derrotou todos eles.
Por fim, o Beyonder entrou na máquina e foi transformado por ela em uma criança mortal e que então começou a transferir o vasto poder do Beyonder para esta forma recém-criada. A máquina deveria então envelhecer rapidamente sua forma infantil em um adulto e liberá-lo. Acreditando que ele deveria aproveitar o que parecia ser a única chance que ele poderia ter para salvar o multiverso de ser destruído pelo Beyonder eventualmente, o Homem Molecular destruiu a máquina, matando assim a criança dentro dela. A destruição da máquina liberou a energia titânica do Beyonder, que o Homem Molecular projetou em outra dimensão. Daí a energia do Beyonder causou a criação de um novo universo. Guerras Secretas 3. Neste universo, o Beyonder era tudo e qualquer coisa. Todas as religiões ali estavam distorcidas em torno dele e ele era o centro de tudo. Um dia, o Quarteto Fantástico, com Coisa, Tocha Humana e Doutor Destino, apareceu em seu universo. Isso perturbou o Beyonder porque ele finalmente estava satisfeito com sua existência e queria esquecer o outro universo em que viveu. O Doutor Destino pediu ao Beyonder para completar sua mente. Como ele contou, Duon participou da Primeira Guerra Secreta, apesar de já ter morrido. Na Segunda Guerra Secreta, foi revelado que Duon havia secretamente trocado de ideia com Norman MC Arthur. O Beyonder encontrou Norman e enviou Duon de volta no tempo para a Primeira Guerra Secreta para consertar o paradoxo, mas sem as memórias do tempo de Duon como Norman. O Beyonder considerou este pedido razoável, mas foi interrompido por Shaperoth Woods e Kubik. O Homem Molecular e Marsha Rosenberg também chegaram com a intenção de parar o Beyonder. O Homem Molecular explicou que Duon não podia controlar o poder do Beyonder na Primeira Guerra Secreta porque sua mente estava incompleta. Com uma mente completa, ele poderia controlá-lo. Depois que o plano de Duon foi frustrado, o Beyonder foi informado de que sua criação era na verdade o resultado da criação de um cubo cósmico defeituoso pelos Beyonders extradimensionais. Embora ele tenha rejeitado a ideia no início, ele finalmente se submeteu a ser remodelado em um cubo ao lado do Homem Molecular. Como o Beyonder não existe mais, seu universo também deixou de existir. Duon usou o cubo para restaurar suas memórias, mas Kubik e o Shaperoth Woods o detiveram antes que ele pudesse tomar seu poder. Os dois cubos cósmicos sencientes pegaram um novo cubo, que se tornaria senciente a entidade conhecida como Cosmos. Atributos. Poderes. Em todas as suas versões, The Beyonder tem a capacidade geral de manipular a realidade. O Beyonder original era considerado o ser mais poderoso do multiverso, tendo poder superando as entidades cósmicas, como o Tribunal Vivo e a Eternidade. Ele era capaz de causar uma ampla destruição multiversal e dominou a Terra inteira com um mero pensamento. Ele também tinha vastas habilidades psionicas, que lhe permitiam escanear as mentes de todo o mundo, neutralizar sondas psíquicas de poderosos telepatas, apagar as memórias sobre si mesmo de todos os seres humanos do planeta, entre outras habilidades. Sua capacidade cognitiva é tamanha que consegue assimilar conhecimentos de todo o multiverso. Ele também pode mudar facilmente os estados da matéria e tem uma série de outros poderes diferentes. Ele é dotado de uma força sobre-humana de tal extensão que é potencialmente incalculável. Usando sua habilidade de manipular a realidade, ele pode, de fato, regenerar o dano causado ao seu corpo simplesmente desejando que seja reparado. Poderes adicionais incluem teletransporte, voo, a capacidade de escolher suas próprias resistências e atributos físicos, bem como a capacidade de mover outras pessoas de um lugar para outro via teletransporte, como os heróis e vilões que ele moveu através do espaço-tempo para seu Battleworld construído nas Guerras Secretas originais. No entanto, The Beyonder passou por vários retcons, o que reduziu significativamente seu poder. Os retcons tornaram o Beyonder indiscutivelmente mais fraco do que muitas entidades cósmicas, mas ele ainda manteve seus poderes virtualmente infinitos de distorcer a realidade. Inerente em suas habilidades psionicas quase limitadas, o Beyonder tem o potencial de afetar a realidade de uma maneira que poderia, em teoria, simular virtualmente qualquer poder. Fraquezas. O Beyonder não possui fraquezas inerentes, mas ele foi, ao mesmo tempo, despojado de seus poderes pelo Dr. Duon no Battleworld e mais tarde tornou-se mortal por meio de seus próprios planos, investindo seu poder em uma máquina. É possível que o Beyonder seja enfraquecido, embora realizando um feito tão grande quanto destruir uma força fundamental do universo como a morte. Mesmo nesse estado, no entanto, ele era incrivelmente poderoso, tendo força suficiente para pelo menos banir uma legião de demônios de volta ao inferno em um movimento. O Puma, quando em perfeita harmonia com o universo, também foi considerado capaz de destruir o Beyonder. O Beyonder também teve que se esforçar na batalha contra o Homem Molecular, que era uma entidade de nível multiversal, e ele foi sobrecarregado pela Fênix de Raquel Summers, após o que ele desabou no chão, embora somente após conceder a ela poder suficiente para fazê-lo. Apesar disso, ele afirmou ser onipotente ou quase onipotente em diferentes ocasiões e ter um poder milhões de vezes maior que a escala multiversal. Da mesma forma, apesar de afirmar ser onisciente, ele não tinha conhecimento do multiverso fora de seu próprio reino e teve que aprender tudo por experiência. Por último, enquanto em suas próprias palavras tecnicamente onipotente, isso depende das circunstâncias em que ele é colocado, pois ele duvidava que teria uma chance contra a verdadeira Força Fênix no White Hot Room, o que sugere que os limites de seus poderes ou como ele medir até outros seres cósmicos depende do contexto da situação, como localização ou a autoridade do outro ser cósmico na hierarquia da existência.
Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!